Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência aos nossos estudos então? Dar sequência ao conteúdo? Na última aula conversamos sobre interseção de retas, que é um assunto que é retomado lá do primeiro ano. A galera do primeiro ano faz aquilo. Quando você tem duas retas que elas se encontram, gera um ponto e aquilo é feito por sistemas. Foi uma revisão do que você já estudou e aqui é feita da mesma maneira. Dando sequência agora, nós vamos também com um assunto que é visto no primeiro ano, só que agora nós teremos uma nova abordagem, abordagem que interessa. Vamos conversar sobre inclinação de uma reta. Quanto a isso, você já tem conhecimentos prévios. Novamente, capítulo de reta tem muito de aprendizados do primeiro ano. Então é o seguinte, inclinação de reta, se você lembrar lá da função do primeiro grau, função do tipo ax mais b, o que você entendeu de inclinação é o seguinte, quando ela é crescente ou decrescente. Quando ela é crescente, é uma reta inclinada para a direita. Quando ela é decrescente, é uma reta inclinada para a esquerda. E aí você notava isso, temos aqui dois casos que você está observando na tela. São esses dois casos que nós estamos falando agora. Quando eu tenho inclinação para a direita, chamo isso aqui de função crescente. E quando tem uma inclinação para a esquerda, chamo isso de uma função decrescente. E você aprendeu no primeiro ano onde que isso é visto? De acordo com esse coeficiente A. Se ele for positivo, crescente. Melhorar aqui. Se ele for negativo, decrescente. E aí você vai ter comportamentos gráficos do jeito que você está vendo aí. Ok, você chegou sabendo isso. O que eu vou te dizer agora é que, não que isso seja pouco, é bom saber disso, mas agora nós vamos acrescentar outras coisas, tá? Guarda isso aí e presta atenção no que será sugerido daqui para frente. Será aprendido, na verdade. Vou deixar isso aí escrito porque faz parte do nosso estudo. Agora o conceito de inclinação de reta para você do terceiro ano é entender que não basta só saber se ela está inclinada para a direita ou se ela está inclinada para a esquerda. Daqui para frente será necessário sabermos o quão inclinada ela está. O quão inclinada ela vai, quanto que ela vai estar mais inclinada ou menos inclinada para a direita ou para a esquerda. E vou ser sincero para você, esse conceito de falar de inclinação para a direita ou para a esquerda, isso não vai entrar muito no caso agora. O que vai nos interessar de fato é saber quanto está inclinado. É isso que vai saber. Pressupõe que você chegou sabendo aqui que o que é uma função crescente ou uma função decrescente. O que é uma reta com inclinação para a direita e quando eu tenho uma reta com inclinação para a esquerda. Pressupõe que você chegou sabendo. Agora, a gente vai fazer um estudo um pouco mais detalhado. Eu quero saber, as pessoas vão cobrar de você, quanto que isso está inclinado. E entenda o que eu estou dizendo. Isso cai muito em prova. Aí nós vamos ter exercícios das mais variadas maneiras para você se adequar a isso. Agora, isso aqui é o tipo de coisa que a gente só entende praticando bastante. Matemática, né, galera? Matemática é o seguinte. Vejo a aula, entendo, pratico, aprendo. Se não cumprir esses passos, não tem como aprender matemática. A verdade é essa. Você chegou sabendo disso tudo. Só que agora nos será cobrado coisas do tipo que você está vendo. Aí, eu tenho aqui, nesse primeiro caso, uma reta que tem inclinação para a direita. Ok, A é maior que zero. O que vai importar daqui para frente, é quanto inclinada ela está. É o tamanho deste ângulo alfa que está aparecendo aqui. Que nesse primeiro caso já está te avisando que a inclinação dessa reta com o eixo x forma um ângulo que fica compreendido entre 0 e 90 graus. Um ângulo agudo. Portanto, já no segundo caso, que fica logo aqui ao lado, que é o que você chama de uma função decrescente, uma reta que tem inclinação para a esquerda, o que vai agora nos ser cobrado é saber o tamanho desta inclinação, que foi dada por esse ângulo alfa que está aparecendo aqui, que tem este tamanho de inclinação
e que nós não sabemos a medida ao certo, mas sei que é um ângulo que fica compreendido entre 0 e 180 graus. Um ângulo obtuso, portanto. Temos outros casos, por exemplo, aqui no terceiro caso, que apresenta uma função constante. Qual é o grau de inclinação desta reta, que eu estou vendo agora, com o eixo x, que como foi medido? Como eles não se tocam, o ângulo de inclinação você percebe fazendo assim. É como se você pegasse essa reta e projetasse ela em cima do eixo x. Projetar quer dizer empurrar, até encostar. Quando você encostar essa reta, você vai perceber que a reta R vai ficar em cima do eixo x. Portanto, não tem ângulo de inclinação. Para ter ângulo de inclinação tem que ter abertura entre esses dois segmentos de reta. Então, nós consideramos que nesse caso a função constante ela tem inclinação com o eixo x igual a 0 grau. E aqui temos um caso bem particular, que isso aqui você não vê no primeiro ano, você já viu aqui no terceiro ano, quando eu falei sobre casos específicos de equação geral da reta, em que eu te dei uma frase no dia da aula, né? Que toda reta tem equação, mas nem toda equação é uma função. Eu pedi para que você anotasse. E aqui nessa aula vai ficar muito bem caracterizado porque que essa reta do exemplo 4, da nossa possibilidade 4, ela não configura uma função, mas tem uma equação que é x igual a alguma coisa, igual vimos na aula. Aqui nós vimos que o ângulo de inclinação alfa, desculpa pessoal, o ângulo alfa de inclinação é igual a 90 graus. Professor, mas o que isso tem a ver para que ela não seja configurada uma função? Um pouco mais à frente você vai entender. O que eu quero que você veja nesse primeiro momento que nós conversamos e falamos sobre inclinação de reta, que você chegou aqui sabendo que ela podia ser para a direita ou para a esquerda, na verdade, daqui para frente nós vamos ter que observar 4 casos. Quando ela está para a direita, quando ela está para a esquerda, quando ela é paralela ao eixo x ou quando ela é paralela ao eixo y. Porque todas são retas. Elas terão equação, mas eu preciso entender sobre o quão inclinado essas retas ficam. Então, basicamente, é isso, é enxergar. E você viu que eu fiz a análise dessa inclinação dessas retas observando reta e eixo x. Reta e eixo x. Reta, eixo x. Reta, eixo x. E é assim que a geometria analítica trabalha com as inclinações de reta, observando o ângulo que é formado entre a reta em questão e o eixo x, certo? Eu sei que você não é bobo. Você chegou aqui no terceiro ano, já estudou um tanto de coisa. E você sabe que toda vez que aparece ângulo na história, alguém muito importante que precisa do ângulo também surge. Estou falando da trigonometria. Então, se está aparecendo um ângulo aqui, em algum momento a trigonometria aparece, mas acalme seu coração. Acalme. Em nenhum momento nós trabalharemos com trigonometria no mesmo nível que você estudou no segundo ano. Mas precisa saber. Tem coisas, o basicão da história você vai precisar saber. Certo? Esse primeiro momento aqui eu quero que você entenda o seguinte, que não é suficiente a nós agora do terceiro ano, que estamos trabalhando no capítulo de retas em geometria analítica, apenas saber que ela tem inclinação para a direita ou para a esquerda. Isso foi legal, ok, suficiente para o primeiro ano. Para nós agora, nós precisamos saber quanto que isso é inclinado. Quanto que eu posso ter maior inclinação ou menor inclinação. E isso pode ser calculado na geometria analítica, certo? Vamos fechar assim essa primeira parte. Acompanhe o próximo vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui para você ver onde nós chegaremos com as conclusões desses casos, tá? Se liga no próximo vídeo aí, galera.